Caros alunos do primeiro ano da Faculdade de Direito de Franca, bem-vindos a mais essa videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Agora nós vamos estudar uma nova unidade, a unidade que trata da circulação, a unidade 5. Nessa unidade nós vamos falar da circulação das riquezas, nós vamos falar da troca, nós vamos falar do conceito de mercado, conceito de comércio. Já o item as bolsas, devido à sua extensão, nós vamos estudar nas próximas videoaulas, em aulas separadas. Vamos falar também dos meios de transporte e sua importância e vamos falar também do preço. Lembrando a vocês, como nós havíamos já falado na aula passada, nós estamos entrando na parte que trata bem da economia. Economia também pode ser definida como a ciência que trata das leis que regem a produção, a circulação, a repartição ou distribuição e o consumo das riquezas. Lembrando que é sempre através do melhor aproveitamento de recursos escassos, buscando a satisfação das ilimitadas necessidades humanas. Vimos também que antigamente a economia era uma economia de subsistência. Aquele que produzia era o mesmo que consumia. Não havia desequilíbrio entre produção e consumo, não havia necessidade de trocas, não havia necessidade de moeda. Mas isso não existe mais. Hoje, na moderna economia capitalista, a produção é em larga escala, com princípios de produtividade, como nós vimos na aula passada. Depois dessa produção em larga escala, essa produção vai ter que circular. Depois dessa circulação, nós vamos ter que repartir os frutos dessa produção entre todos aqueles que participaram da dinâmica produtiva, para só então poder ser consumida. Nós vimos na aula passada, estudamos a unidade 4, que trata da produção. Nós falamos de vários itens relacionados à produção econômica. Nós falamos dos fatores de produção, terra, trabalho, capital, princípios de produtividade, de eficiência, divisão do trabalho. Vimos que essa moderna produção econômica ela se organiza dentro da empresa. Isso nós já vimos. E agora, de posse dessa produção, vamos imaginar uma fábrica de calçado. Nós produzimos uma grande quantidade de calçado. Lógico que não é para o nosso consumo. Ela vai ter que ser trocada, então ela vai ter que circular. E é isso que nós vamos começar a estudar nessa unidade. Vários itens relacionados à circulação das mercadorias, daquela produção. Então nós vamos estudar os conceitos, como eu falei, de mercado, de comércio, de bolsas, de meio de transporte. Nós vamos falar de moeda, nós vamos falar de crédito, nós vamos falar de bancos, nós vamos falar de câmbio, tudo que se relaciona à circulação dessa produção, dessa moderna produção que já foi feita e que nós já estudamos lá na unidade 4. Vamos começar falando da circulação das riquezas. Circulação das riquezas econômicas significa um deslocamento das mercadorias produzidas do local onde sofrem o processo transformativo, quer dizer, a indústria, a fábrica, até o mercado consumidor. Ficamos sabendo na unidade anterior, na unidade 4, como se processa a transformação de bens naturais em riquezas econômicas. Estudamos também toda a dinâmica da produção, da transformação, desde a origem e a importância de cada um dos fatores, terra, trabalho e capital, até a associação ou combinação desses pela empresa. E, finalmente, a produção moderna, em larga escala, de bens reclamados pelo consumo. Antes, as riquezas foram produzidas. Agora, elas vão circular, sendo objeto de permutas, de transmissões, que é o que nós vamos estudar nesta unidade. Ao certo, a circulação das riquezas por meio da troca, compreendida essa como equivalência dos valores permutados, nem sempre existiu. Nas épocas mais recuadas, nada se produzia no sentido econômico, pois os homens de então se limitavam a colher os produtos oferecidos pela natureza. Hoje, prepondera uma economia eminentemente social, quando os consumidores adquirem bens em troca de sua colaboração no processo produtivo. Sabido que nenhuma economia individual pode mais bastar-se a si mesma. Cada uma depende essencial ou completamente
da produção coletiva para a satisfação de suas necessidades. Cada vez é maior a dependência da economia individual à economia geral. A circulação dos bens é decorrência do progresso e da civilização. As necessidades aumentam com a evolução da sociedade, determinando o aprimoramento da especialização, por decorrência da maior amplitude da divisão do trabalho. Quanto mais livre for o mercado, tanto mais dinamizada será a circulação das riquezas, já efetivamente criadas, e que passam a ser objetos de contrato, não mais mudando de forma, mas de proprietário. Nós falamos em aulas anteriores, lá quando nós estávamos estudando divisão do trabalho, que quanto maior a divisão do trabalho, maior o nível de especialização. Quanto maior o nível de especialização, maior a produtividade, maior o rendimento. Quanto maior o rendimento, menores serão os custos. Quanto menores serão os custos, maior vai ser a possibilidade de consumo. E quanto melhor o nível de consumo, melhor a qualidade de vida. Nós já estudamos isso, falamos dessa sequência lógica. Porém, existe um item que sem ele nós vamos comprometer toda essa sequência. E eu estou falando da facilidade de trocas, do livre mercado. As pessoas só vão dividir funções, só vão dividir o trabalho na medida em que ele tiver possibilidade de trocar aquilo por outro. Senão eu não vou poder me especializar em nada. Se eu não puder trocar o que eu fabrico por outra coisa, eu não posso me especializar em algo. Uma cidade como Franca, ela não poderia se especializar em calçados se ela não pudesse trocar esse calçado por tudo aquilo que ela demanda, aquelas outras mercadorias que ela demanda. Então, se você não tiver facilidade de trocas, livre mercado, você vai comprometer toda essa sequência e todo mundo vai estar fazendo uma série de serviços inúteis, sem especialização, com pouco rendimento, com custos altos, comprometendo o consumo e a qualidade de vida. O que seria essa facilidade de troca? Barreiras. Então, quanto menos barreiras nós tivermos, melhor será a circulação das mercadorias, menos protecionismo, mais acordos comerciais para facilitar as trocas, meios de transporte mais eficiente, meios de comunicação mais eficiente e uma série de outros fatores. Tudo aquilo que você fizer que facilite as trocas, você vai contribuir para a maior divisão do trabalho, a maior especialização, a maior produtividade, custos menores, consumo maior e melhor qualidade de vida. É isso que, de uma forma ou de outra, nós estamos tratando aqui nesta unidade. Vamos falar um pouco de troca, certo? Em geral, todas as riquezas são produzidas para serem trocadas. A troca representa uma compra e uma venda simultâneas entre ofertantes e adquirentes e se realiza no mercado, tendo por medida a moeda e como auxiliares os meios de transporte e o crédito. Quem produz riquezas na moderna economia não as produz senão para trocá-las ou permutá-las por outras. A troca representa uma economia orientada pelo interesse das partes nela intervenientes, que oferecem os produtos do seu trabalho em permuta por aqueles de que necessitam e não podem produzir, visto se haverem habilitado para determinada função ou especialidade. Então é basicamente isso que nós estaremos estudando agora. Vamos falar de um conceito de mercado. A gente fala sempre mercado. Qualquer coisinha fala mercado. O que é esse chamado mercado? Mercado pode ser definido como o ambiente. O ambiente em que os agentes... Quem são os agentes? Os agentes são todos os produtores e consumidores. Então, mercado é o ambiente em que produtores e consumidores, que são os agentes, se interagem na busca de seus propósitos econômicos, realizando trocas.
Então, mercado é um ambiente onde os agentes realizam trocas de bens e serviços, intermediadas por unidades monetárias, que é a moeda. Vários outros agentes econômicos gravitam nessa intermediação entre produtores e consumidores. Então, os principais agentes são produtores e consumidores, mas temos outros agentes secundários nesse processo. Agentes financeiros, as organizações, os mais diversos organismos são agentes secundários. A expressão mercado possui vários significados, podendo ser amplo, envolvendo todo o ambiente econômico, mercado mundial, por exemplo, ou restrito, quando genericamente abrange um ambiente ou produto específico, como por exemplo, o mercado brasileiro de café, o mercado canadense de trigo. O que é o mercado brasileiro de café? É o ambiente em que produtores e consumidores de café realizam trocas. Esse é o mercado de café, certo? Mas mercado como um todo são todos os produtores e todos os consumidores, estão todos os agentes no ambiente global que nós estamos hoje realizando trocas o tempo todo, intermediadas por moedas. Então esse seria o conceito de mercado. Os mercados tendem a se ajustar pela lei da oferta e da procura, e estão sujeitos a constantes intervenções do Estado, certo? Assim, a concepção de que mercado é formado por sujeitos privados é real, pois o Estado também participa e faz a sua participação mediante intervenção direta ou indireta, conforme tivemos oportunidade de analisar melhor em tópicos anteriores. O mercado funciona como um grande instrumento de socialização, cuja força motriz está na satisfação das necessidades individuais e coletivas. É impossível a vida sem a participação no mercado, e é nele que são apontados os resultados da atividade econômica eficiente. Lembrando a vocês, por que estudar isso num curso de Direito? Porque os mercados atuam sob a égide de normas jurídicas aplicáveis aos agentes econômicos. Então, é legítimo o mercado, você comprar, vender, comercializar e tudo mais, mas tudo isso tem que se dar diante de regras, diante de normas. Senão, vai imperar a desordem, a barbárie, e não é isso que se almeja. Então, por isso que nós estudamos economia num curso de direito, para ver que tudo funciona dentro de regras. Comércio, certo? Comércio representa uma atividade de mediação ou intercalação entre o produtor e o consumidor. Então, nós temos produtores e consumidores. Mas, ora, o produtor, a atividade dele é produzir, não é vender. O consumidor, ele quer consumir, ele não vai atrás do produtor. Então, para isso, existe essa importante atividade de mediação, de intercalação entre o produtor e o consumidor, objetivando, logicamente, um lucro, certo? Com a finalidade sempre de transferir os produtos de um produtor ao consumidor. O comércio é um dos mais importantes instrumentos da circulação das riquezas. A sociedade humana representa, antes e acima de tudo, um intercâmbio. Os homens vivem em grupos, tendo por finalidade o trabalho, a compra e a venda. Para aproximar o produtor do consumidor, existe o comércio. Como eu falei, é a atividade de mediação entre a produção e o consumo. A sua função principal, primordial, é ter à disposição do consumidor a todo momento e aptas à entrega imediata ou dentro de um período de tempo mais breve possível, quantas mercadorias o consumidor possa desejar. Então o comércio faz essa intermediação. O comércio tem por principal objetivo preparar e realizar as trocas. O palco onde ele se desenvolve é o denominado mercado, ou o conjunto das ofertas e das procuras de mercadorias.
não for a figura do comerciante, os produtores deveriam procurar diretamente os consumidores, a fim de com eles manter relação de troca, e vice-versa. Imagine cada produtor procurando os consumidores, ou cada consumidor procurando o produtor. Seria uma maluquice, uma loucura. Então, essa importante figura do comércio, que faz essa intermediação, ela é primordial para a circulação das riquezas. Constitui a manifestação da sociabilidade humana e um dos mais destacados signos da civilização. Tanto mais intenso, desenvolvido e próspero o comércio de determinado povo, tanto mais progressista e civilizado ele o será. Se a gente for remontar aquilo que nós já estudamos aí no passado, sobre as antigas civilizações que se desenvolveram, que prosperaram, que cresceram aí no passado, pode ver que todas essas civilizações mantinham um comércio próspero. Cidades que tinham um comércio próspero. Isso ajudava ou era ajudado por uma economia igualmente forte, igualmente desenvolvida. Normalmente, essas cidades eram cidades prósperas, eram cidades que tinham comércio forte e eram normalmente cidades litorâneas. Por que litorâneas? Porque também, nós vamos estudar logo mais, depende muito a troca do deslocamento físico, e os meios de transporte que existiam no passado eram principalmente fluviais. Daí o fato de que muitas cidades prósperas eram litorâneas e cidades prósperas eram sinal de que aquela nação, aquela sociedade possuía uma economia forte também. Meios de transporte e sua importância. Então, o transporte é indispensável à maioria dos atos de comércio. Representa o deslocamento de mercadorias que se permutam. Constitui um fato econômico de grande relevância para a aproximação comercial entre os povos. Então, a maioria das trocas envolve um transporte, envolve um deslocamento físico. Então, se você tiver meios de transporte ineficientes e caros, você está dificultando a circulação. Imagine, por exemplo, hoje nós temos lá no Centro-Oeste uma grande produção de soja, de carne, em grande quantidade, com custos bastante razoáveis, e que exportam essa mercadoria para o mundo inteiro, abastecem o Sudeste, a região sul do país, que é mais densamente populacional, tem uma população maior. Imagine se nós tivéssemos uma dificuldade de realizar trocas, não tivesse meios de transporte para trazer aquela mercadoria de lá até os grandes centros. Aquela região iria ter que praticar praticamente uma economia de subsistência, com baixa divisão do trabalho, com baixo nível de especialização, com baixo rendimento, e com custos altos, comprometendo toda a qualidade de vida e o consumo daquela sociedade. Então, meios de transporte dinâmicos, eficientes, baratos, são importantíssimos nos dias de hoje. Assim como também cabe destacar os meios de comunicação, porque toda a troca, em geral, é necessário um ato de comunicação antes. Então, meios de transporte, meios de comunicação eficientes, dinâmicos, baratos, facilita toda a troca. Quanto mais perfeito o sistema de transporte de cada país, conjugado com o respectivo sistema de comunicação, tanto mais fácil será o deslocamento de mercadorias dos seus pontos de produção para os de consumo. Em todos os tempos, o homem procurou se servir-se de meios de comunicação, quer para o intercâmbio econômico, quer para o cultural ou social. Daí o dizer-se que o transporte é simultaneamente um fato social e um fato econômico. Hoje,
Fala-se muito em globalização. O que é a globalização? Por que ela ocorreu? Porque houve uma dinamização muito grande, nos meios de transporte, nos meios de comunicação, principalmente da década de 80 para cá, que ganharam muito em dinamismo, eficiência e redução de custos. E aí as trocas aumentaram em nível global. Isso é a globalização, que é um assunto que nós vamos debater melhor lá na frente. É costume medir o grau de civilização e de progresso de um povo por meio do teor percentual de suas estradas de ferro, de rodagem e dos instrumentos que se utiliza para o transporte marítimo, fluvial e aéreo. E agora vamos falar de um último item aqui, o preço. O que é o preço? O preço é a quantidade de dinheiro pela qual uma mercadoria é vendida. Óbvio. Representa uma relação de troca das mercadorias permutadas. Relação essa expressa em moeda. O preço é comumente definido como sendo a taxa de valor. Taxa de valor. Quanto ao valor, sabemos ser uma grandeza econômica, representativa da relação entre os bens e as necessidades. A sua noção tanto se fundamenta na utilidade dos bens, quanto na relação entre a utilidade e a provável existência do bem econômico a ela atinente no mercado. Então, a noção de valor, ela depende muito da utilidade, que nós precisamos daquele bem. Se nós precisamos muito de um determinado bem, nós damos a ele um valor maior. Se nós precisamos pouco daquele bem, nós damos um valor menor. Então é estabelecida de acordo com a utilidade do bem. Outra relação, de acordo também com a disponibilidade do bem econômico, ou seja, a provável existência do bem econômico a ela atinente no mercado. Então vamos imaginar, nós precisamos de água. Se nós estivermos em um local que tenha muita água, aquela água nós vamos dar a ela um valor baixo. Se nós estivermos em um lugar que quase não tem água, um lugar deserto, nós vamos dar àquela mesma água um valor muito grande. Então, ele também se fundamenta na oferta e na procura, na necessidade e na utilidade que tem um determinado bem, e na existência dele e na abundância ou escassez desse bem. Nós já vimos isso quando nós estudamos lá atrás a lei da oferta e da procura. Certo? Então, temos que o preço será a quantidade de moeda que damos por um objeto. É representada geralmente por uma terceira mercadoria, denominada moeda ou dinheiro. Nós vamos estudar mais adiante que a moeda é uma terceira mercadoria, certo? Que foi convencionada pelos povos ao longo do tempo para servir de intermediária das trocas. Era difícil o escambo de uma mercadoria por outra, então nós elegemos uma terceira mercadoria, que é a moeda, para fazer essas trocas, que vai ser um objeto que nós vamos estudar muito mais adiante, que é a questão da moeda. Agora, ela pressupõe não apenas a troca como elemento ativo da circulação, como também o mercado. E agora cabe destacar o seguinte: embora a moeda não fosse conhecida nas economias primitivas, tal circunstância não significava a inexistência de um preço. De fato, embora não houvesse surgido medida comum dos valores permutados, não deixava de existir um preço que as partes calculavam subjetivamente quando da avaliação das mútuas necessidades e das correspondentes utilidades das mercadorias que se permutavam. Então vamos imaginar lá no passado, quando não existia moeda, uma economia bem primitiva, quando os homens realizavam as trocas por escambo, permutando uma mercadoria por outra. Não existia o preço como nós conhecemos hoje,
dividido por unidades monetárias, convencionada em valor monetário. Mas as coisas tinham um preço, porque preço está ligado ao valor. Eu só troco o meu produto pelo produto que eu necessito na medida em que eu dou um valor maior ao produto que eu vou receber do que ao produto que eu estou dando em troca. Então, embora não existisse moeda, embora não existisse unidades monetárias, valores como nós conhecemos hoje, as coisas tinham um preço que está ligado à noção de valor, né? E que é uma consequência da avaliação. Que avaliação eu dou por aquela outra mercadoria. E não seria pela circunstância de inexistir moeda ou outro elemento já consagrado como aferidor de valor que deixaria de existir um preço. Então, esses são alguns conceitos que são necessários agora que nós estamos entrando nesta nova unidade. Esses conceitos de circulação, de troca, de comércio, de mercados, de meio de transporte e de preço, de valor, que nós acabamos de estudar agora, apresentando essa nova unidade para vocês. Na próxima aula, dando continuidade a essa unidade, nós estudaremos as bolsas de mercadorias e valores, que mudou um pouco a ordem do nosso plano de ensino, mas para estudar bolsas de mercadorias e bolsas de valores, nós vamos demandar mais do que uma videoaula, um tempo maior. Então, estudamos esses conceitos e nas próximas aulas nós vamos estudar as bolsas de mercadorias e de valores. A todos, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.